De irmãos mortais e laboratórios secretos a vizinhos bêbados e perseguidores. Aqui estão alguns dos vídeos mais sombrios postados na plataforma do TikTok. Na sua pacata cidade de Lancaster, na Pensilvânia, Claire Miller era conhecida como uma adolescente comum. E aos seus 14 anos, assim como muitos de sua idade, ela estava imersa no mundo das redes sociais, postando vídeos comuns no TikTok. No entanto, algo mais complexo e angustiante estava acontecendo em sua vida do que seu perfil no TikTok mostrava. Claire vivia com seus pais e sua irmã mais velha, que se chama Ellen, que na época tinha por volta de 19 anos. Ellen não era uma adolescente comum, ela tinha uma paralisia cerebral, uma condição que afetava seu equilíbrio e controle muscular. Apesar de sua condição, ela era cercada de amor e carinho de sua família, e Claire parecia ter um relacionamento perfeito com a sua irmã. Na verdade, Claire era considerada a filha perfeita por aqueles que a conheciam melhor. Ela era descrita como ambiciosa, disciplinada e inteligente. Ela era uma presidente da turma e suas qualidades admiráveis de respeito e honestidade lhe renderam diversos prêmios. Sua aparência refletia uma alegria contagiante e ela sempre estava disposta para ajudar. Isso era evidente em seus vídeos do TikTok, no quais ela mostrava sua família, calorosa e amigável. No entanto, à medida que os meses se passavam, seu comportamento começou a mudar, refletindo em alguns de seus vídeos mais recentes do TikTok, nos quais ela ficava mais inquieta, o que era normal para a maioria dos adolescentes. No entanto, com Claire, algo era diferente. Durante todos esses vídeos, o seu estado mental começou a preocupar muitos ao seu redor. Ela frequentemente se refugiava no conforto silencioso de seu quarto, onde em seu perfil, preocupante e perturbador do TikTok, postava regularmente o seu conteúdo. Ela começou a postar vários vídeos cada vez mais preocupantes, e um deles, por exemplo, ela expressava semelhanças entre ela mesma e Annie Wilkes do livro Misery, de Stephen King. Mas como muitas adolescentes postam sobre suas afinidades com personagens vilões, não era algo fora do comum. Ela ainda fazia vídeos dublando músicas pop, dançando livremente em seu espaço pessoal e continuava a filmar seu pai e a sua irmã Ellen. No entanto, à medida que ela continuava a postar mais desses vídeos no TikTok, sua vida estava desmoronando nos bastidores. Até mesmo porque tudo parece perfeito ao lado de fora. Seu público não tinha ideia do que realmente estava acontecendo nos bastidores. Sua primeira ruptura foi causada pelo estresse do bullying na escola, que estava arruinando sua vida, misturando com a disforia de gênero e a pandemia por causa da Covid-19. Sua saúde mental estava desmoronando. Em vez de continuar a causar danos a si mesma, ela agora queria causar danos às outras pessoas. Em uma noite de inverno, Claire experimentaria outra quebra mental, mas dessa vez seria bem grave. Claire queria agora causar danos. Ela se sentia presa, sozinha e vazia por dentro, e estava começando a experimentar o seu primeiro processo de psicose. Ela era uma criança que parecia ter tudo, mas agora estava obcecada pelo homicídio. Durante essa ruptura, em vez de causar danos a si mesma, ela agora queria causar danos às outras pessoas. Assim, naquela noite, quando a sua família ainda estava dormindo, Claire planejou uma estratégia com as vozes em sua cabeça. A estratégia em si não era muito complicada, mas era extremamente confusa e maníaca. E isso levou a Claire a sair do seu quarto enquanto sua família dormia. Seus pais não tinham ideia do que aconteceria a seguir. À medida que Claire desceu as escadas e entrou na cozinha, ela pegou uma faca, pronto para encontrar as vítimas mais fáceis de sua família. Silenciosamente, ela abriu a porta de sua irmã deficiente, sabendo muito bem que sua irmã não seria capaz de se defender. Ela rapidamente pegou a faca e começou a esfaquear o pescoço de sua irmã, tudo tão silenciosamente que nem seus pais acordaram. Quando Claire tirou a vida de sua irmã, ela estava sentada, horrorizada, olhando para sua irmã morta com uma faca cravada em seu pescoço. E foi nesse momento que ela percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma, levando ela a enviar mensagens para os seus amigos dizendo a frase como: "Sinto muito, eu matei minha irmã". Ao passar adrenalina em seu corpo, ela logo perceberia que não era apenas a vida de sua pobre irmã que havia acabado. Nesse ponto já era 1 da manhã, e repentinamente a polícia local recebeu uma ligação telefônica, e a voz do outro lado era da Claire, cheia de angústia. Claire confessou à polícia, dizendo que ela fez como Mike Myers, com a sua irmã deficiente, segundo suas instruções. Imediatamente, Claire foi detida, e ela mostrou uma calma perturbadora diante das circunstâncias tão tumultuadas. O detetive John Martin relatou mais tarde ao tribunal que após a prisão de Claire, ela respondeu com uma falta de empatia, dizendo: "Ah, McDonald's, se eu soubesse que ganharia um, teria feito isso mais cedo". Na era das redes sociais, pode parecer que todos querem ser famosos, não é mesmo? Mas
às vezes devemos realmente ter cuidado com o que desejamos. A fama traz atenção em massa e à medida que a audiência cresce, também crescem os riscos. Um bom exemplo disso é Ava Majury. A influenciadora, agora com seus 16 anos, aprendeu esse fato sobre circunstâncias aterrorizantes. Ela entrou no TikTok em abril de 2020. Seu conteúdo era sincronização labial e vídeos de dança, assim como qualquer outro adolescente, embora ela sempre pregasse peças ocasionais em um de seus membros da família, e esses vídeos fossem bastante inócuos. Mas por causa de sua personalidade e afiliação com outros adolescentes, a sua ascensão à fama foi meteórica, porque 2 anos depois ela teria mais de 1 milhão de seguidores apenas no TikTok. Um fator rápido em seu sucesso foi a acessibilidade que ela tinha e frequentemente ela respondia todos os comentários dos espectadores. E essa conexão com seus fãs é a parte que nos tornou tão agradáveis. Ela mal sabia que essas interações inocentes com seu público trariam algo muito estranho que você vê durante a fase inicial de Ava no TikTok. Um usuário chamado Eric Justin 111 descobriu os vídeos dela e imediatamente começou a buscar a atenção da influencer, porque ela fazia questão de interagir de vez em quando. Justin então progredia enviando mensagens diretas através do Snapchat e Instagram, e até mesmo participando de jogos online com Ava e seus irmãos. As coisas se tornaram especialmente preocupantes quando ele começou a ligar para ela em seu celular pessoal. Chocada por ter apenas 14 anos na época, isso foi assustador. Um cara online estava tentando persegui-la e agora tinha seu celular pessoal. Essa brincadeira de TikTok estava indo longe demais, e Ava logo seria informada por um amigo dela que Justin havia rastreado seus amigos em sua localização atual, na Flórida e em Nova Jersey, aonde ela havia vivido anteriormente, e não apenas estava com medo de sua localização tivesse sido rastreada por um cara que estava seguindo seus vídeos no TikTok, mas também ele encontrou os amigos dela e logo encontraria a sua família. E o mais chocante de tudo foi que algum desses amigos realmente não eram amigos, e já que alguns deles estavam realmente dispostos a vender fotos dela, bem como informações pessoais de Ava. Logo, todos teriam um ataque de pânico. Seus amigos eram completamente falsos, dizendo a uma mulher que entregava segredos pessoais para um cara que a seguia. E esse cara não perseguia não apenas sua localização, mas sabia de tudo sobre suas fotos, suas informações pessoais, seu número de telefone e a sua localização. E ela, por outro lado, não tinha ideia de quem era esse cara em nenhuma ocasião. Ele mesmo fez uma troca de informações para saber de Ava e sua família, e com isso ele fez até mesmo lições de matemática. O sucesso de seus vídeos estavam destruindo sua vida por dentro. E chegou um ponto em que Ava reivindicou citações que teve que parar de seguir todos os seus amigos e locais de Nova Jersey. E todos ao seu redor estavam tipo, ó, você está indo para Hollywood, você não quer mais falar conosco. E ela falava que eles que estavam vendendo coisas dela. Logo, ela percebeu que não poderia confiar em mais ninguém e agora começou a se desconectar de todos ao seu redor. A obsessão de Justin estava crescendo ainda mais. Estranho que os pais de Ava tomariam uma decisão muito questionável, permitindo que sua filha vendesse fotos para o seu perseguidor. Agora eu não tenho mais ideia do porquê eles fariam isso. Isso me faz pensar que Ava não podia confiar nem em seus amigos, nem na sua própria família ou em qualquer outra pessoa da sua vida. Ela estava completamente isolada e com apenas 14 anos, todos estavam usando de algo para que Ava provavelmente estava tentando minimizar para salvar a situação. Ela disse o seguinte em uma entrevista com o jornalista: eu não estava enviando nada do meu corpo, eram apenas fotos do meu rosto. Achei que era por causa do meu sorriso, pois ele estava pagando por tudo. No mesmo artigo, ela afirma que desde então o perseguidor enviou $300 para ela. Porém, Ava se contradisse, isso em uma postagem no Instagram durante o recado, alegando que enviaria apenas 2 ou 3 imagens que foram postadas em outro lugar e havia cobrado uns $5 por cada um. Independente disso, logo ficou claro que esta seria uma decisão terrível. Agora, no início de sua obsessão, Ava tinha apenas 13 anos. Mas quando ele a tinha como alvo, ela agora era uma garota de 14 anos e ele queria ver as booty pics, que são as tão famosas fotos da. Isso estava cruzando uma linha muito sombria, então depois de um tempo, Ava acabaria bloqueando esse fã obsessivo em todas suas plataformas sociais. E o seu pai estava dizendo que a situação estava se desfazendo de uma forma muito sombria e estava avisando ela contra qualquer uma coisa futura ou algum contato com esse homem. Então, em desespero, Justin recorreu a jogar mais dinheiro em sua direção, com prazer em desbloqueá-lo, mandando o primeiro pagamento de quase $160 e o segundo foi mais de $100. O pagamento final veio de $370, com uma correspondência que dizia: desculpe, isso é tudo que me restou, estou quebrado.
Tendo falhado, os impulsos de Justin o levaram a lugares mais sombrios. A notícia tinha chegado para ela. A fonte era um colega de classe que estava conversando com um seguidor, cada vez mais predatório quando confrontado. Com isso, o colega de classe encaminhou as mensagens de Justin. Eles provaram que os rumores eram verdadeiros, e Justin disse: "Eu quero um emoji de uva, agora, meu irmão." Esse emoji é tipo da berinjela ou do pêssego, se é que vocês me entendem. Depois disso, ele disse que poderia apenas arrombar a porta com uma espingarda. Olha só o nível. Ava estava com medo desse homem, que ela achava que fosse algum louco. O fato desse homem conhecer todos seus amigos e até mesmo a família significava que ela não tinha onde se esconder. Então Ava finalmente informaria seus pais sobre tudo isso, mas a resposta deles novamente foi tão questionável que seus pais pesquisaram Justin, e quando perceberam que ele morava a centenas de quilômetros de distância, determinaram que não era uma ameaça. Mal sabiam eles o quão errado estariam. Na madrugada do dia 10 de julho de 2021, Justin chegou em sua residência armado com sua espingarda, através de um contato local onde ele arrumou, e por volta das 4h30 ele usou para arrombar a porta da frente. Conforme planejado pelas citações recuperadas pela Larry, ela lembra que ela tinha ouvido isso e que ela sentiu isso no seu peito. Ela olhou para cima e percebeu que havia diversos buracos na porta, causados por causa do Justin. O pai dela saiu correndo rapidamente da cama e a sua mãe ligou em pânico para o 911, que é a polícia lá dos Estados Unidos. E seu pai foi direto em direção ao atirador. Quando seu pai correu para fora, o Justin conseguiu fugir. Então ele foi para casa, pegou sua pistola e levantou guarda enquanto esperava a chegada dos policiais. Mas antes que eles pudessem, o predador voltou. O pai dela exigiu que Justin largasse a arma, mas ele não largaria. Então, com a adrenalina bombeando em suas veias, ele atiraria em algum lugar que não tirasse a sua vida. Acabou que ele sobreviveu, porém a experiência ainda deixou muita marca sombria. Após o acontecimento, a família foi forçada a se mudar. E seus vizinhos sentiram que a presença de Ava nas redes sociais colocou todos em risco. Então Ava mudou para o ensino em casa. Ela não se sentia mais segura com ninguém ao seu redor e não podia confiar em ninguém junto com seus pais. Tomada de decisão muito questionável. Ava viveria uma vida de ansiedade constante, nunca confiando em ninguém para sempre, sendo um medo perpétuo. E ainda assim, mesmo com tudo isso, a carreira online de Ava como TikTok continua. Mas se isso é sábio, é muito discutível, já que ela ainda é menor de idade e tem um público predominante masculino. No entanto, a família ou os administradores citam que pessoas doentes não empurrarão para o pronto-socorro. Esse vídeo é de um TikToker chamado Beanbag Adventures, um estrangeiro que se documentaria explorando a cidade pela China, encontrando itens misteriosos, edifícios abandonados e explorando partes desconhecidas do seu país. No entanto, à medida que ele continuava a postar no TikTok, ele teria sucesso com um tipo diferente de vídeo que você vê. Ele rapidamente percebeu que, ao explorar locais escuros e assustadores, suas visualizações no TikTok iriam explodir. É por isso que no vídeo que você acabou de assistir, você pode dizer que ele se acostumou a explorar esses locais assustadores, pois suas reações foram bastante calmas, considerando quão estranhos esses lugares abandonados são. Ainda assim, estranhamente, depois de apenas alguns uploads documentando esse lugar, suas contas ficavam todas em silêncio, com toda a sua conta e todos os seus vídeos nela eventualmente sendo apagados de toda a plataforma. Isso acontece o tempo todo no TikTok, seja porque o criador quer uma nova vida, ou seus vídeos não estão ganhando muita atenção o suficiente, ou então sua conta deve ter sido bloqueada pelo site. Mas no caso do Bean, os motivos para a remoção de suas contas e vídeos eram muito mais sombrios. Era fevereiro de 2022 e Beanbag Adventures, que eu vou chamar ele de Bee, ele chegou a uma estrutura aparentemente abandonada, que era conhecida como o laboratório. Embora a verdade seja incerta, já que os lugares nunca foram divulgados, ao entrar no prédio, o local era dominado por um odor forte de cerveja, apesar do respirador que ele usava. Então ele seguiu o fedor e o levou até o porão e para uma sala específica, e lá ele faria uma descoberta perturbadora. Uma poça de líquido estagnado. Contendo isso, vieram restos de crianças, e não apenas de crianças, estamos falando de bebês recém-nascidos. Agora, inicialmente, quando este vídeo foi lançado pela primeira vez, houve o primeiro debate sobre a validade da filmagem, pois, durante o próprio vídeo, Bee disse que havia descoberto que eram adereços de filme. Provavelmente foi uma tentativa de evitar que a filmagem gráfica fosse retirada, mas se o motivo dele era expor uma injustiça ou acumular visualizações, não podemos dizer com certeza, mas tendo visto, o conteúdo é bastante convincente,
teria custado muito caro e demorado muito para falsificar. Outra indicação de autenticidade é que nas imagens de alta qualidade vemos vermes e insetos são claramente visíveis nos corpos e ao redor deles. No dia 26 de dezembro de 2022, ele voltou ao laboratório pronto para obter mais visualizações e gerar mais polêmica. E o que ele capturou ali silenciou a maioria dos que duvidaram, porque desta vez as coisas haviam mudado. Algumas peças de roupa infantil estavam espalhadas em torno de uma pilha de garrafas de vidro, e dentro da própria piscina havia mais cadáveres, e vale a pena notar que muitos corpos que são reconhecidamente iguais estavam agora ainda mais descompostos. Isso era uma farsa incrivelmente elaborada ou era real? De qualquer forma, alguém que estava no laboratório desde a primeira postagem, agora muitos foram rápidos em descobrir que a garrafa que estava no vídeo parecia ser de formaldehyde, produto que se usa para assassinato. Esconder um produto químico usado para preservação de corpos pode ser por isso que B parecia menos incomodado com o cheiro, pois a substância teria diminuído o fedor. Possivelmente porque eles sabiam que alguns iriam retornar e o conservante sendo diluído é uma explicação razoável para o motivo e pela qual os mortos não estão tão inchados como corpos na água normalmente ficam. Depois que o segundo vídeo explodiu, os espectadores tinham suas próprias teorias sobre a história por trás dele. Muitos acreditam que esses são assassinos em série ridiculamente ativos ou um grupo de assassinos que circulam por locais remotos da China para enganar suas vítimas. Outros ainda estavam convencidos de que era um truque elaborado, mas a teoria que estava realmente ganhando força na época era um fenômeno que já na consciência pública que é a extração de órgãos, mas havia a sugestão de que era um esforço do mercado negro, mas a maioria sentiu que o governo estava por trás disso. E essa ideia não era sem substância. Sabe-se agora que a China tem uma taxa muito baixa de doação de órgãos, e ainda assim, aparentemente, tem um dos maiores programas de transplantes do mundo. É legal colher órgãos de prisioneiros na China, eles fazem isso em escala industrial. No entanto, a população carcerária não inclui crianças e ainda assim o tanto de turistas transplantados quanto os nativos ricos inevitavelmente terão os filhos que precisariam de transplantes de órgãos. Então a indústria médica da China sempre consegue encontrá-los em algum lugar, mesmo que ninguém na China esteja doando especialmente para o público infantil. Ainda assim, no vídeo, inúmeras crianças na água têm cavidades torácicas abertas e seus órgãos estão faltando. É angustiante considerar que as crianças estão sendo sequestradas por causa de seus órgãos. É na verdade uma possibilidade razoável de ela expor essa aparente injustiça. Então, deixe seu público acreditasse que Bi era um denunciante corajoso contra o governo chinês, mas havia alguns detalhes nos vídeos nativos que colocariam isso em questão, já que Bin viu esse crescimento maciço no tráfego e nas visualizações. Ele voltaria ao prédio mais uma vez e cavaria ainda mais fundo, mas dessa vez ele afirmou ter encontrado um feto em uma jarra. Agora é mostrado brevemente seu TikTok, mas a visão nunca deu uma aparência clara e não houve mais detalhes sobre isso. Ele também encontrou sacos contendo os ossos humanos dessa vez. Para adultos, uma descoberta duvidosa foi supor que uma gaveta humana encontrada em um saco de restos mortais tinha metal atrás dos dentes posteriores, com uma protuberância significativa na parte externa da mandíbula. Talvez como resultado de um procedimento odontológico ou quebra de reparo, mas não é diferente dos mecanismos encontrados em modelos anatômicos. A parte circular parece um pouco com o encaixe de um implante dentário, mas parece ficar muito atrás para esse propósito. Mas em seu quarto vídeo, supostamente filmado no andar superior do prédio, Lee encontra ossos e roupas de crianças e máscaras. Com todas essas camadas adicionais de contexto, este vídeo do TikTok se torna incrivelmente sombrio, pois este vídeo confirmaria que esse laboratório não era falso. Logo as pessoas em toda a China perceberiam que esses eram corpos humanos reais dentro desse laboratório abandonado. Mas uma das coisas mais estranhas sobre tudo isso é que Bi parece ter sido menos afetado emocionalmente por essa descoberta do que o público que estava assistindo ele e descobrindo. Com essa mente, é possível que a cena sombria fosse legítima, mas quando não havia nada para mostrar, ele assumiu a responsabilidade de manter as pessoas assistindo. Mas, como resultado dele expor esses corpos dentro do laboratório, esse perfil do Rian desapareceu repentinamente em 15 de janeiro de 2023. E aos olhos de quem estava assistindo, deu credibilidade às suas afirmações. É certo afirmar que havia uma suposição generalizada que ele foi preso ou morto pelo governo chinês, considerando a enorme reação que estava causando online contra o governo chinês, mas para surpresa de seus seguidores, a conta voltou alguns dias depois, embora com os vídeos dos laboratórios removidos. Bi continuou com a exploração urbana, mas nunca abordou o acontecimento horrível. A autoridade interveio porque os horrores eram verdadeiros e o governo estava realmente tentando conter o fluxo de relações públicas ruins, ou foi algo inteiramente nosso. A verdade é que nunca mais saberemos.